Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu te saúdo com a paz do nosso Deus e que esta paz seja extensiva à tua casa. Escuta, se porventura alguma circunstância ou situação está tentando tirar a paz da tua casa, se aquieta, pede graça ao teu Deus, tá certo? Não tome nenhuma decisão no calor das emoções. A decisão, muitas vezes, no entreveiro da batalha, ela não é a mais sábia. E pode ser que lá na frente o tempo passa, aí você venha descobrir isso. Eu vou falar hoje sobre leitura da Bíblia num contexto. Esse tema ele foi escolhido por algumas pessoas que me acompanham nas redes sociais. Então eu vou falar direto, sem arrudeio. Vamos lá. O que é contexto? Contexto é a reunião das partes de um texto que esclarece a proposta do escritor. Não é nada do que eu queira que contenha no texto. Ou seja, é o encadeamento ou a trama, o tecido, que amarra a ideia a ser transmitida por meio do texto. O contexto organiza o conjunto das circunstâncias que envolvem a mensagem do texto. Por tudo isso, jamais eu devo isolar qualquer palavra ou texto do contexto. Até por amor próprio, para evitar que alguém pense, alguém venha imaginar que eu estou subestimando tanto a minha própria inteligência como a inteligência dela. Por exemplo, imagine que situação engraçada, para não dizer absurda. A pessoa lê o texto que fala da ressurreição de Lázaro, está lá no capítulo 11 de João. Um feito sobrenatural que agrega inúmeras lições a ser extraída. De repente, o expositor resolve censurar a insensibilidade espiritual do ouvinte, mas segundo as suas próprias conclusões. Aí dispara, sem refletir. Retire a pedra do seu coração. O ouvinte inteligente que é e atento, consulta os neurônios tico e teco e imagina, oxe, esse camarada está delirando? Ele lê um texto que narra um morto num túmulo, que seria ressuscitado, que uma pessoa com poderes para ressuscitar o tal morto ordena tirar a pedra da tampa do túmulo para o morto poder sair quando fosse ressuscitado. De repente ele me ofende porque acha que o meu coração é de pedra? Que doideira é essa? A Bíblia é farta de textos, meu irmão, que apresentam os prejuízos da sensibilidade espiritual, do coração duro, do viver a revelia de Deus. E não dói a pessoa usar um texto que seja nesse contexto. Por isso, jamais eu devo isolar qualquer palavra ou texto ou frase do contexto. Agora, como ler considerando o contexto? É simples. Se eu estou querendo saber o que quer dizer uma certa passagem para aprender com ela, este é o meu foco primordial, então eu devo ler o que está escrito antes daquela passagem pretendida, a elucidação, e o que está escrito depois dela, desde o início até o final da ideia. Isso me ofertará condições de entender o que o escritor quis transmitir, não o que eu quero que contenha no texto ou o que eu quero transmitir. Exemplo, Apocalipse, capítulo 16, no versículo 17, na partezinha final diz assim, está feito. Se eu ler o que está escrito antes e depois do texto, imediatamente eu vou concluir que nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, João ele está revelando como serão as últimas 7 pragas ou taças da ira de Deus que destruirão a impiedade sobre a terra. Antes do estar feito, João diz que o 7º anjo comissionado para esta tarefa, ele entornou a taça, que é o mesmo que sentença nos ares, a taça da ira de Deus. Nesse momento, ouviu-se uma voz fortíssima, que vinha do trono. Logo se conclui que era a voz de Deus, do trono. Esta voz diz, está feito, ou consumado. O que é então está feito? O próprio texto, no contexto,
ele continua, ele não para no está feito. E continua dizendo que a tal taça serão relâmpagos e trovões terríveis que acompanharão um terremoto numa proporção nunca antes ocorrida e que fará tudo se transformar em ruínas. Até as ilhas desaparecerão e as montanhas se desfarão devido à dimensão, à intensidade horrível deste terremoto que é em escala mundial. Junto com o terremoto virá uma saraivada de pedras caindo do céu, cada uma com o peso, segundo o texto, de um ciclo, que corresponde a aproximadamente 35 quilos. Você está vendo o que é o está feito? Então, não cabe usar esse texto, um texto escatológico, para tentar animar alguém que está passando por algum problema, seja na esfera familiar, financeira, de saúde, profissional, seja qual for. Deus jamais faria uma confusão tão grosseira com a palavra dele, meu irmão. Preciso ter isso em mente. A pessoa pode até no momento da aflição que está vivendo vir a se animar, falar em línguas, rodopiar, chorar, mas é coisa do momento. Depois dali, a vida real ela continuará com as mesmas aflições. E se por acaso ocorrer a mudança tão aguardada, não é porque alguém pescou o está feito no meio do texto, não foi por isso, mas porque já fazia parte do plano acontecer a vitória. Tá certo assim? Por isso que jamais eu devo isolar qualquer palavra ou texto do contexto, até para me ser coerente com a verdade. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Por que é incoerente isolar texto ou palavra? Vamos ver. Porque nos escritos da Bíblia, os autores eles registraram uma ideia completa. Originalmente, era um conjunto literário e sem os capítulos e os versículos. Quando foi escrito, não tinha capítulo e versículo. O tempo passou e foi criado o conjunto literário em forma de livro. As pessoas interessadas nas escrituras, elas tinham muita dificuldade para localizar as partes dos escritos. Foi então que tiveram a brilhante ideia de criar os capítulos e os versículos apenas num único propósito de facilitar a localização dos escritos. Não tem um outro propósito. Eu vou repetir, apenas para facilitar a localização dos escritos. Não dá embasamento para me pegar uma coisa que está no meio de uma ideia e querer transformar em cima daquilo que eu quero que contenha. Exemplo, eu quero localizar o texto que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acho que o texto é um dos mais conhecidos da Bíblia. Então eu já vou em cima com capítulo e versículo. Está no livro dos Salmos, no capítulo 23 e no versículo de número 1. Amém? Mas eu quero mais ainda. Eu quero saber o que quer dizer este nada, que não me faltará. É só ler a continuidade dos versículos, o contexto, tá certo? Logo eu vou saber que quando eu entrego a minha vida para ser cuidada pelo Senhor, aqui na figura do pastor, Ele transporta minha mente, isso mesmo, para uma dimensão que me faz descansar. A minha alma viverá como que refrigerada. Eu prezarei pela justiça, é isso que o texto vem dizendo. Eu não entrarei em pavor ante os perigos da vida. E a experiência com o cuidado do pastor, eu vou percebendo, ele vai me provando que ele está cuidando de mim. Isso me dará prazer em lhe prestar culto, tanto com a própria vida, como no templo, juntamente com as outras pessoas que têm os mesmos ideais ou o mesmo ideal. Isso, segundo o texto no final, todos os dias da minha vida. Eis o texto no contexto. Veja que o próprio texto, ele relata que o nada se refere a nada de bom. Em seguida, o escritor descreve o que é este nada de bom. Então, meu irmão, nada de atribuir
coisas ruins a este poema que Davi fez no maior enlevo espiritual, nos braços do Pai. E nos braços do Pai você sabe que a gente não lembra de problema, é só alegria, é um momento da gente com Deus, é a nossa comunhão. Por isso que jamais, em hipótese alguma, eu devo isolar, pescar, tirar qualquer palavra ou texto do contexto. Agora veja 5 razões práticas que mostram por que o texto é tão importante quando lido no contexto. Porque a vida cristã, número 1, e a fé pentecostal não se constroem com fantasias, com ilusões. 2, porque não é possível entender um livro catando partes para ler, principalmente um livro tão complexo como a Bíblia Sagrada. 3, porque a fé ela é substancial e racional, ainda que ela, por vezes, extrapole as raias da razão. Fé não é fideísmo. A fé ela agrega confiança. O fideísmo mergulha de cara na fantasia, no ilusório. 4, é isso mesmo. Porque na vida real, a gente tem dores e sorrisos, a gente tem desemprego, mas também tem pizza, a gente tem câncer, mas também tem violão para a gente se regozijar, a gente tem calúnia, passa por isso aí, mas também tem os netinhos para alegrar o nosso coração, a gente tem cadeia, isso mesmo, chave, a gente tem cadeia, mas também a gente tem a grande bênção do casamento. E só a palavra como ela é, ameniza os impactos e habilita o espírito humano a viver melhor. 5, motivo 5 da importância do contexto. Porque maturidade e dignidade cristã tem por base, olhe, escute melhor dizendo, vigilância, oração, Bíblia como ela é, jejum e renúncia. Não me queira mal, meu irmão, não me queira mal. Mas fora disso, é infantilidade, ou emocionalismo, ou ignorância, e muitas vezes pode ser até desrespeito com a boa-fé alheia. Por isso, jamais eu devo isolar qualquer palavra ou texto do contexto. Agora veja o último exemplo que eu separei aqui de um texto num contexto. O texto de Filipenses capítulo 4 e 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece até um mantra, não é? Isso aí é utilizado assim como se fosse assim uma espécie de bloqueio contra qualquer mal. Mas vamos ver. Quando eu leio o que está escrito antes do posso, logo eu descubro que Paulo ele estava falando com os irmãos de Filipos, na antiga Macedônia, que haviam enviado uma ajuda para ele, que ele estava muito feliz e grato ao Senhor pelo cuidado deles, daqueles irmãos, consigo. Para estimular os irmãos a não esfriar ante obstáculos da vida, eles estavam presenciando os obstáculos que Paulo passava e a postura que Paulo mantinha. Então Paulo ele falou a mesma coisa de várias formas. Ele disse que não tinha receio da escassez, que estava preparado e conformado, forjado por Deus para a vida, sabia tanto passar privação como viver na abundância. Paulo tinha vivido uma vida próspera. Ele sabia ter fartura como também passar fome, estar no conforto como também na carência. Foi então que ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você vê que o versículo 13, ele faz parte de uma ideia. Para encerrar, eu vou dar um bônus sobre o significado deste posso que Paulo fala aí. Um tiquinho só de exegese. Em ocasião oportuna, eu falo com mais detalhes sobre a exegese. O termo grego traduzido aqui por posso é ischuon, que remete para a determinação passiva recebida, que capacita para renúncia e resignação. É um posso, meu irmão, submetido à fé doada por Deus. Amém? Num aspecto prático, este posso ele é aflorado ou manifesto nas provações duras da vida. Jesus, quando estava passando aquela aflição antes da prisão dele,
Ele usou o mesmo termo ishuon quando ele perguntou aos discípulos uma pergunta retórica. Não podes vigiar 1 hora? Está no capítulo 14, versículo 37 de Marcos. Jesus ele estava falando que os discípulos não estavam determinados passivamente a renunciar ao sono para ficar com ele naquele momento tão aflitivo de sua vida humana. E aqueles homens, eles tinham, meu irmão, o poço na ponta da língua. Eles até disputavam quem era entre eles o maior. Por isso, meu irmão, que jamais eu devo isolar palavra ou texto do contexto. Amém?